Mais uma vez, graça e paz, igreja. Amém. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus me diz assim. Todos se encontraram, amém? Aleluia. Diz assim: lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Ainda no mesmo livro, Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus me diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero lhe dizer algumas coisas. O ensino da palavra de Deus na casa de Lóide era fundamental. E ela fazia isso com prazer, porque estava incutido na mente de Lóide, porque a mãe de Lóide, que é tataravó de Timóteo, fez isso por ela. E Lóide aprendeu. Ela não abriu mão, ela não recusou a obrigação, porque ela sabia que o filho que ela tinha, a filha que ela tinha, era um bem precioso, era a herança de Deus, era o bem maior, era um legado de Deus para ela, e ela precisava cuidar, para lá na frente não se estragar. A oração, meditação na palavra e compartilhar de experiências, das experiências de Deus, era uma regra diária naquela família. E agora eu falo para você, mãe que está aqui. Pais responsáveis não podem transmitir a seus filhos o que eles próprios ainda não compreenderam e não acreditam. Isso é para você. Se torne um pai responsável. Porque se você quer transmitir, se você quer passar aquilo que você ainda não compreendeu e que você não acredita, não vai dar certo. Por isso eu começo lhe dizendo, seu maior exemplo é: venha para a igreja, esteja na escola bíblica dominical. Você que está aqui me assistindo nesse canal, me desculpe com toda a sinceridade, se você pode, venha para a igreja. Seu lugar é aqui na igreja, você e seu filho, você precisa ser exemplo. Se você precisa ser exemplo, porque mais tarde você vai se arrepender, você tem que estar aqui carregando seu filho pela mão, adentrando essas portas, e entregando seus filhos a uma professora da escola bíblica dominical que passou a semana estudando a lição para transmitir um conhecimento para seu filho. Mas não creia e não acredite, a escola bíblica dominical não pode fazer nada sozinho, porque a responsabilidade maior é sua. A responsabilidade maior é de cada um de vocês que está aqui. Eu não tive a graça e a bênção de nascer no lar evangélico. Mas eu fui muito bem educado. Eu não engrossava pescoço para a mãe. Quem mandava era a mãe, quem ditava era a mãe. Muito mais do que pai. As regras eram delas. E eu não me arrependi de nada. Segundo, eu queria dizer para você, é necessário ser responsável e não negligenciar a missão, ensinar a palavra de Deus a seu filho. Toma como exemplo essa mulher, pelo amor de Deus, toma como exemplo essa mulher. Não negligenciava. Era inculcando na cabeça, era falando com persistência. Irmão, tem que falar. Você acha que não, já fala. Não acho que falou muito não, porque o muito que você acha que já falou é pouco. Porque quando chegar lá fora, rapidamente o que o mundo falar, ele absorve. Rapidamente o que o mundo vai ensinar, e o mundo ensina só o que não presta, e a capacidade de absorver rápida. Terceiro, dedique tempo e esforço. Você pode até dizer: mas irmão, você não sabe da minha realidade. É problema seu, não quero nem saber, entre você e Deus. Entre você e Deus. Ah, cheguei, tem que cuidar isso, cuidar da família, que isso, que aquilo. Irmão, bote um ovo para todo mundo comer, mas primeiro sente e dedique um tempo para ensinar seu filho, faça culto doméstico, seja exemplo na vida dele. Não interessa a quantidade de suas atividades, durma de madrugada, peça a Deus que lhe dê forças, que lhe supra todas as suas necessidades físicas e emocionais, mas não abra a mão de ensinar seu filho.
Quarto, prega a palavra para seu filho até que o evangelho brote no seu coração. Já eu vou falar um negócio interessante a respeito disso. Então pregue. Esse versículo, irmão, eu já vi essa palavra, já ouvi pregação em relação a isso, mas isso é tocante demais. Da persistência de uma avó, de uma mãe, em pregar o evangelho para o filho. E olha que ela começou ensinando, até um dia que Paulo veio e anunciou, e Timóteo se converteu. Ele tinha uma base sólida. 5, eduque seus filhos sabendo que isso é um privilégio, uma obrigação que Deus lhe deu. Volto a dizer, seu filho é uma preciosidade, é uma herança que Deus te deu. Não é seu, é de Deus, e Deus deu para que você cuidasse. E o tempo da instrução é a infância. Você diga, meu filho já é crescido, não interessa, comece a partir de agora. Quando eu falei que eu não fui educado num lar evangélico, eu me converti com meus 18, 20 anos, mais ou menos. Mas isso significa que naquele momento Deus olhou para minha casa, para minha família e disse, agora eu vou intervir, agora eu vou romper com toda espécie de maldição nessa casa e nessa família, e a partir de agora eu vou botar um crente dentro da família para ele ser o agente que vai evangelizar, que vai falar para que as futuras gerações não nasçam com esse tipo de problema. E Deus tem plantado um crente em cada uma das famílias. E ao longo do tempo nós vamos fazer isso, falar sobre isso. Qual é a minha e a sua responsabilidade em relação à minha família. Porque hoje eu quero falar de Eunice e de Lode para você. Eu quero inculcar com persistência na sua cabeça. Você conhece Provérbios 22:6 que diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando for velho, jamais se desviará desse caminho. Mas eu quero te falar ainda mais de uma coisa, em relação à fé genuína de Eunice e de Lode. 2 Timóteo 5 vai dizer, lembro de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lode e em sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita também em você. Ele fala de uma fé sem fingimento. E se Paulo fala de uma fé sem fingimento, é porque existe uma fé fingida. Irmãos, uma fé fingida é aquela fé que você diz, professa, não, eu conheço Deus, eu amo a Deus, mas vem os primeiros problemas, as primeiras dificuldades, e você sucumbe. Uma fé sem fingimento é aquela fé que você não conhece nada da palavra de Deus, é totalmente desprovido dos conhecimentos e fica dizendo que tem fé, e na hora dos momentos mais cruciais você bate em retirada. Mas a fé dessas mulheres era uma fé na realidade genuína, era uma fé verdadeira, que tinha convicção, rendição à verdade e uma conduta, ou seja, procedimento, comportamento em relação a essa fé. Essas mulheres, elas tinham convicção, elas não tinham dúvidas em relação a nada dentro da palavra de Deus, elas não tinham dúvidas, eram crentes convictas, bem formadas, estruturadas, enraizadas no ensino bíblico e na palavra. Meu Deus, elas não tinham isso que nós temos hoje. Elas não tinham isso. E nós temos. E não conseguimos criar raízes. E não conseguimos nos aprofundar. Isso é importante, é preciso que você entenda a importância disso para a sua família, para seu filho. A fé genuína, ela está mergulhada em um relacionamento com Deus e se renova a cada dia e tem como amparo o próprio Deus. É a fé que vai se renovando através de experiências e dizendo, eu não abro mão, pode acontecer o que tiver, vier as chuvas, as tempestades vão bater sobre a minha casa, mas eu estou firmado na rocha, o meu alicerce é a pessoa de Jesus, eu não vou negligenciar, nada vai me impedir da minha missão de mãe, de criar meu filho com responsabilidade, com expectativa, porque eu sei que todo investimento eu vou colher no futuro. Essa era a fé genuína.
Essa era a fé verdadeira, que não se deixava mudar por nada. E foi isso que Timóteo viu durante toda a vida dele. Foi o testemunho de fé dessas mulheres que ele viu, ele cresceu vendo tudo isso. Daí a importância de você estar centrada, daí a importância de você entender verdadeiramente quem é Deus e a sua palavra, porque o seu filho vai levar para o resto da vida a impressão que viu de uma mãe e de um pai. Ele vai olhar e vai dizer: meu pai nunca sucumbiu, meu pai nunca abriu mão, nas maiores dificuldades meu pai não roubou, meu pai não fez nada contra a palavra de Deus, meu pai sempre foi honesto, e eu tenho que ser assim. Volto a dizer, não fui criada na palavra de Deus, mas o que eu vi de meu pai e minha mãe foi o suficiente para a formação de meu caráter. E minha mãe não era brincadeira. Era muito exigente. Eu sou de uma época que, se eu estivesse aprontando, minha mãe só fazia assim, olhar para mim. E eu já sabia o que ia acontecer. E ela não titubeava. Chegava em casa, o pau comia. Ela dizia: pé de galinha não mata pinto, e matia mesmo. E não tinha problema nenhum. Não compactuava dessa leizinha, dessa rainha, dita rainha dos baixinhos, que é rainha de não sei de quê, que a lei de palmada, que não pode isso, que não pode aquilo. Eu apanhei muito, mas isso foi suficiente para a minha formação de meu caráter, da pessoa que eu chegou. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mas eu quero lhe dizer um negócio. Eu quero trazer para você agora uma coisa prática. A palavra de Deus, ela é maravilhosa porque você lê, você pensa que esgotou tudo, né? Mas de repente, o Espírito Santo lhe comunica, ele mostra algumas verdades, que diga: pô, isso estava na minha frente, eu nunca vi. Eu já falei disso aqui, presta atenção, Atos 16:1. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai? Pai? Bora, eu sei que você está com fome, mas vambora. Filho de pai? Relacionamento misto. Um crente com um descrente. Isso é muito comum, não é? Nas nossas igrejas. É muito comum. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei que momento, a gente não sabe exatamente em que momento Eunice casa com esse grego, esse homem. Mas o importante é que existe um registro na Bíblia. E a minha diz assim: mais, vírgula, de pai grego. Irmão, isso aqui não está à toa não, viu? Isso aqui não está à toa. Eunice aqui já era uma crente. Recebeu a instrução toda de sua mãe. Cresceu ouvindo a palavra. E com a pregação de Paulo ela se converte. Eu acho lindo isso. É o Velho Testamento sendo anunciado e sendo concretizado no Velho Testamento através da pessoa de Jesus. Mas eu quero entrar numa situação que você pode até dizer: irmão, você está me trazendo aqui um caso hipotético, e eu vou lhe dizer que esse caso hipotético acontece em tudo quanto é canto. E vocês já viram, talvez alguns de vocês já tenham visto algo similar. Havia uma mãe, ela era membro de uma determinada igreja e era líder da intercessão. Essa mulher liderava a intercessão da igreja dela. E aí foi perguntado a ela: como estão seus filhos? Ela tinha 11 filhos. E se perguntou a ela: como estão seus filhos? Estão no caminho do Senhor? Seus filhos já fazem parte da intercessão? Algum deles já faz parte? Ela disse que não. Ela disse: meu marido é alcoólatra.
E ele, sendo alcoólatra, dificultou que eu levasse os meninos para a igreja e os ensinasse e educasse no caminho do Senhor. E como estão seus filhos? Eu não suportei. Então todos foram entregues ao pai e estão crescendo de acordo com o modelo que o pai é, um alcoólatra, um bêbado. Mas como lhe sucedeu isso? Ela disse: nós ficamos noivos, nos casamos, ele entrou na igreja, ele se batizou, e num determinado momento ele mostrou verdadeiramente quem ele era, que não tinha sido convertido, não tinha nada. Então os filhos, eles estão agora sob a tutela do pai, e todos perdidos, todos mundanos, vão de mal a pior. Ela era a líder da intercessão. Do lado tinha uma outra pessoa, uma outra mulher, uma crente, cujo marido também era alcoólatra. No mesmo contexto e na mesma situação. Só que passaram 25 anos depois do casamento e esse homem continuava sendo alcoólatra. Mas ele tinha alguns valores. Tem dia que ele dizia: você não vai para a igreja, batia na mesa. Ela, dentro dos padrões da Bíblia, obedecia, não se rebelava, não dizia nada a ele, ficava em casa, cuidava dos filhos. Mas ela nunca perdeu da ótica a questão de orientar e dirigir os filhos em tudo aquilo que ela aprendeu de dentro da igreja. Tudo aquilo que ela aprendeu, ela chegava dentro de casa, ela colocava em prática. Então era uma mulher que pegava os filhos e botava para orar, ensinava a palavra de Deus. Era uma mulher que ensinou os filhos a botar joelho no chão para interceder pela salvação do marido. E ela nunca expôs o marido diante dos filhos, muito pelo contrário. Ela elogiava o marido, dizia que ele era um bom pai, que isso, que aquilo. O tempo passou, as crianças cresceram. 3 deles, mediante o trabalho e educação da mãe, os 3 homens se tornaram pastores. Todos 3. E a menina, a filha única, se casou com um homem de Deus. Todos têm famílias estabilizadas. O que é que eu quero dizer para isso? A fé influenciadora de uma mãe determina basicamente aquilo que ela quer para os filhos. Essa mulher influenciou seus filhos, ela não se deixou contaminar pelas circunstâncias. Esses filhos entraram no caminho do Senhor. Esses filhos, na realidade, todos eles trilharam o mesmo caminho do Senhor. Essa mulher não era líder de intercessão. Essa mulher era uma crente que foi exatamente pautada por tudo aquilo que aprendeu e influenciou na vida de seus filhos. Essa mulher é uma Lloyd. Essa mulher é uma Eunice. E eu digo para você, eu não sei qual é a circunstância que você tem em casa. Pode não ter um marido alcoólatra, mas pode ter um marido violento, um marido que não quer que você vá para a igreja, um marido que dificulta você em todos os sentidos. Eu não sei qual é a circunstância de seu lar e, sinceramente, aqui agora, nesse momento, isso pouco interessa. O que eu quero lhe dizer é que quando a mãe tem um foco, quando a mãe tem um objetivo, quando a mãe tem uma responsabilidade, as coisas se tornam diferentes. Aí eu preciso lhe dizer que a fé de uma mãe define o modo como ela irá criar seus filhos. Minha irmã, a sua fé vai determinar o modo como você irá criar seus filhos. Minha irmã, eu quero lhe dizer que a fé de uma mãe define o alvo que ela tem para seus filhos. E eu quero lhe dizer que a fé de uma mãe define sua visão e missão pessoal dentro de sua família. Essas 3 coisas eu preciso que você esteja inculcado dentro de você. Você pode estar passando por algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, mas acima de tudo, seja uma mulher de fé. Olha essas mulheres, olha o exemplo dessas mulheres. E essa questão de Eunice ter um esposo descrente, irmãos, é interessante para que ninguém use isso de desculpa, porque muitas vezes eu já ouvi essa desculpa: meu marido é descrente. Irmã, me desculpe, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Porque a fé influenciadora dessas 2 mulheres fizeram tudo diferente, como eu vou finalizar daqui a 5 minutos.
Então eu preciso que você entenda isso aqui nessa manhã. Tudo começa com você. O primeiro campo missionário não é na África, não é na Ásia, não é no Nordeste do Brasil, não é em nenhum lugar desse mundo. O primeiro campo missionário é dentro de sua família. É dentro de sua família. Vocês já devem ter ouvido falar de Charles Spurgeon. Já? Grande evangelista, tido como pai, o príncipe dos pregadores, lá no século XIX. Mas olha o que ele escreveu. Isso me chamou a atenção, achei interessante. É o que ele escreveu a respeito da mãe dele. A mãe dele falando, quem está falando aqui é a mãe dele. Ele registrou. Olha o que ele escreveu. Quem fala é a mãe dele. Agora, Senhor, se meus filhos continuarem em seus pecados, não será por ignorância que eles perecerão. E minha alma deve dar um rápido testemunho contra eles no dia do julgamento, se não se segurarem em Cristo. Ele registrou e ele escreveu. Irmão, não tenha dúvida, me desculpe, eu vou ser muito sincero com você. No dia de Cristo, se seu filho chegar e argumentar diante de Deus alguma coisa, pode ter certeza, ele vai ouvir as suas palavras, ele vai ouvir tudo aquilo que você ensinou, e ele se negou. Que efeito teve isso na vida dele? Ele disse assim: aquele pensamento de uma mãe prestando rápido testemunho contra mim, perfurou a minha consciência e mexeu com o meu coração. O que eu posso lhe dizer é: não desista. Não desista. E eu caminho para o término dessa mensagem, falando que Timóteo é a concretização da fé genuína dessas duas mães. Timóteo é a terceira geração. A gente não sabe antes de Lloyd, que é a avó de Timóteo, mas a gente sabe de Lloyd para Eunice e de Eunice para Timóteo. Ele é a terceira geração. E agora é hora de colher os frutos. Agora a mamãe Eunice vai ver e dizer: Deus, muito obrigado. Porque Timóteo é o bem precioso de Eunice, como Eunice foi o de Lloyd. Agora a mamãe Eunice vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Ela vai dizer: vai valer a pena ter investido, ter gasto o tempo. Presta atenção. Timóteo foi um jovem escolhido para a obra de Deus. Quando Paulo chega, decorrido 5 anos mais ou menos em que ele pregou para Timóteo, encontra um Timóteo convertido e as pessoas davam testemunho dele. Timóteo estava levando para a obra missionária um jovem, mas Timóteo viu o valor daquele jovem, viu o potencial daquele rapaz. E é lindo como Paulo vai dizer: uma fé que habitou em sua avó, uma fé que habitou em sua mãe e agora habita em você. Então ele viu, Paulo viu que aquele rapaz tinha todo o potencial necessário para seguir Paulo em suas viagens missionárias, e que isso não era fácil, não era brincadeira. Timóteo foi um exemplo de jovem cristão, isso eu não tenho a menor dúvida, como também foi um exemplo de membro de igreja. Irmãos, como é lindo você chegar e ver o seu filho dentro de uma igreja, o seu filho trabalhando, o seu filho envolvido com todas as atividades da igreja, o seu filho sendo uma bênção, o seu filho sendo bênção para outros jovens. Como isso é maravilhoso. Você chegar numa igreja e ver de quem ele é filho. Ele é filho de Paulo. Com Maria, ele é filho de João. Com Teresa, os pais deles são a bênção. Mas não vem isso aqui à toa agora, não vem. Eu estava numa igreja,
pastor trazendo uma mensagem. Mas pensa na mensagem. E quando a mensagem ia se caminhando para o fim, ele é um pastor convidado, ele olhou para o pastor da igreja. Pelo que eu entendi, perguntou o nome de uma pessoa. E aí, do púlpito, eu nunca vi isso em minha vida. Mas eu entendo. Tem muita gente que não vai entender, mas eu entendo. Esse pastor chegou e fez: você, fulana de tal, filha do presbítero tal e da irmã tal, você, a menina do fundo fez. Ele aí fez: você, vem aqui. Irmão, eu confesso que eu gelei. A menina atravessou, chegou aqui da frente. O pastor olhou para ela, apontou o dedo e disse um bocado de coisa. Você envergonha o evangelho. Você isso, você aquilo, você isso, você aquilo. E olhou para ela e disse assim: você vai sair pela porta. O diabo já tem hora e data marcada para acabar com sua vida. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Você pode até pensar que é uma exposição da pessoa. Cada um pensa o que quiser e tem o direito de pensar o que quiser. Mas eu vi naquele homem aquilo que ele falou. Não foi à toa e ele não falou por nada, porque ninguém chama ninguém assim na frente, foi por nada. Eu tenho certeza que aquele homem foi movido por algo muito profundo para fazer aquilo que ele fez. Aí a menina sai, quando ela passa, alguém disse que ela falou assim: eu aceito a Jesus se eu quiser, não quero saber de nada. Eu olho para isso daqui. Eu vejo como esse rapaz foi brilhante. Eu olho para isso daqui, irmãos, eu vejo como esse rapaz foi brilhante por causa do testemunho de fé que foi dado através de uma avó e de uma mãe. Timóteo foi um exemplo de liderado. Isso aqui é uma coisa interessante, irmãos. Ele tinha um pai espiritual, um mentor espiritual, alguém que direcionou ele na carreira, na vida dele, alguém que ele podia se reportar e era orientado, e ele ouvia e ele acatava, porque ele era jovem e tinha alguém ao lado dele que era mais experiente em tudo e em todas as coisas. Então Paulo orientou o caminho de Timóteo e foi um caminho brilhante. E acima de tudo, e aqui vem, ele foi um obreiro e um líder. Irmãos, eu não sei como essa bênção se espalhou na vida dele, mas eu tenho plena convicção que ele evangelizou, que ele se desgastou pela obra, ele levou milhares e milhares e milhares aos pés de Cristo. Tudo começou aonde? Numa infância, através do testemunho de uma mãe. Eu termino dizendo: observe o tempo para a instrução, que é desde a infância. O evangelho precisa ser explanado, precisa ser exposto, pregado e precisa ser vivido. Minha irmã, você precisa ser exemplo. Você precisa ter todo o cuidado do mundo, porque crianças são influenciadas. Se você faz coisas e que seu filho, e que não deve fazer, e seu filho observa, mais tarde ele faz a mesma coisa e vai fazer pior. Você precisa ser exemplo e tomar todo o cuidado do mundo com tudo aquilo que você faz, com aquilo que você vive, com aquilo que você pensa e da forma com que você se externa. Terceiro, sua casa é seu primeiro campo missionário, já falei isso. Você, mãe, é autoridade espiritual dentro de sua casa. Tome posse, se eu fosse você eu dizia amém. E eu termino dizendo, como Paulo disse a Timóteo: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, Timóteo, você transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E foi isso que Timóteo fez. Timóteo aprendeu, se tornou um homem idôneo e não teve a menor dificuldade em pregar o evangelho, enunciar o evangelho, pregando para a irmã Alice, instruindo a irmã Alice. Irmã Alice aprendeu e aprendeu direito, pregou
pregou para a irmã Joyce, Joyce aprendeu, pregou para outro irmão, e isso é multiplicação da palavra de Deus. Irmãos, esse é o verdadeiro campo missionário, é assim que a palavra de Deus se inicia. Vai alcançar campos, vai alcançar pessoas, famílias vão ser deslocadas, nós vamos sustentar várias famílias, mas a base de toda a missão é dentro de casa. Amém?